Amém. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos estar orando ao nosso Deus, pedindo a Ele orientação para o culto dessa noite. Eleve o seu pensamento ao trono de glória e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos e te exaltamos, pois o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Deus, neste momento, entregamos as nossas vidas nas tuas santas mãos, Senhor. Esteja abençoando cada vida que adentrou por essas portas nessa noite, ó Pai. Que a tua graça, Senhor, a tua sabedoria esteja sobre a vida de cada um, ó Pai. Que neste momento os nossos corações, os nossos pensamentos sejam ligados ao trono da tua glória, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, cerca os teus anjos neste lugar, ó Pai. Enche a tua casa com a tua glória, ó Pai. Que o teu Espírito Santo esteja aqui, ó Deus, nos orientando e nos conduzindo neste culto, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela semana que se inicia, ó Deus. Que o Senhor esteja nos conduzindo em cada dia dessa semana. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua sabedoria sobre as nossas vidas. Deus, sara os corações que estão feridos, ó Pai. Sara aqueles que estão cansados, meu Pai, que estão desanimados. Deus, em nome de Jesus Cristo, derrama o teu bálsamo, Senhor. Renova as nossas vidas para que a cada dia nós possamos estar na tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, dê a alegria da tua salvação a cada um de nós, ó Pai. É que eu te peço e te agradeço agora em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando ao nosso Deus. Perto eu quero estar. Perto eu quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importa.
Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos agora nos colocar de pé e vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos 46. Será uma leitura responsiva. Os irmãos do lado direito estarão lendo os versículos ímpares e os irmãos do lado esquerdo os versículos pares. Nós vamos estar acompanhando aqui no telão. Amém? Pode começar. Deus é o nosso. Ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se rendeu. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. O Salmo fala que a fé é perfeita em Deus. Então, nosso Deus, ele é perfeito. E nós temos que estar cada dia confiando neste Deus, porque só Ele é que faz acalmar, né, os nossos corações, a nossa vida. Ele faz cessar a guerra, Ele quebra o arco e corta a lança. Então, é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Que Deus esteja abençoando a vida de cada irmão. Poder assentar. Neste momento, eu vou estar passando para o Ministério de Louvor. Saúde a igreja com a graça e a paz. Graças e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pés para adorar o Senhor? Aleluia.
Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Senhor nosso Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Que tu és santo, santo, é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. A igreja vai dizer que só Ele é santo. Tu és santo, santo, e é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai, preciso crer nas tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Mas Eu vim te consolar. só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus,
livraste das acusações. mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas, volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te louvar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia se alegrar. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Você devia agradecer. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. E minha presença volte a acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode acreditar. O dia está chegando, vou te renovar. Em minha presença tu vais prosperar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor continue abençoando grandemente o Ministério de Louvor. Neste momento, nós vamos estar passando ainda para a irmã Marinalva, que estará recitando o tema e a divisa de missões. Estamos em campanha de missões estaduais. Não podemos esquecer de pregar a palavra, né, levar a palavra do Senhor, contribuir e orar por missões. Então, a nossa missão não é só contribuir, mas é ir e orar também. A irmã Marinalva. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não sabendo o que eu ia fazer, né, esse momento, não trouxe meu óculos, né, mas eu vou aqui juntamente com a igreja, né, recitar, né, tema e a divisa de missões. Todos, né? Discipulando as gerações. Divisa, Salmo 78, verso 3 e 4. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram,
e não encobrimos seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as suas maravilhas que ele fez. Amém. Glória a Deus. Que possamos estar proclamando, né? Dentro desse tema e dessa divisa, né, para as gerações, né? Filhos, né? Muitos e muitos, né, que precisam ouvir a palavra do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero convidar o grupo, né, Plena, para nós assim louvarmos o nome do Senhor Jesus. Eu não vou usar o microfone não, vou usar a voz somente para que todas possam assim louvar. Glória a Deus. Que o Senhor esteja abençoando cada dia mais o grupo Plena, que nós possamos a cada dia brilhar onde quer que nós estejamos. A música fala, pois talvez algum aflito possa socorrer. Então, se você brilha onde quer que você esteja, alguma alma vai estar assim se alegrando com o seu brilho. Neste momento, eu vou estar passando a oportunidade para a irmã Gabriele, enquanto ela chega. Eu quero agradecer a presença de todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Que Deus continue abençoando a sua vida, que lhe deu força e coragem para estar aqui, para louvar o nome do Senhor. E a todos os amigos visitantes, que Deus esteja abençoando. Aqui desse lado tem 2 casais que estão aqui nos visitando, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Ali tem a irmã Débora, que é da nossa igreja, mas que está estudando fora juntamente com o seu namorado. Que Deus esteja abençoando cada dia mais a vida de vocês. Não sei se tem mais alguém aqui que eu não consegui avistar. Se tiver, que seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos todos falar junto? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. Eu sou da amada igreja com a paz do Senhor, amém?
Glória a Deus. Muitas vezes nós passamos por tempestades e a gente se pergunta onde está o nosso Deus. E se você está passando por isso nesse momento, essa música é uma resposta para você. Vamos adorar o Senhor. De chegar do outro lado, a esperança foge quando você não avista o cais. E o vento frio, avisando que na frente a tempestade vem. E parece que não tem ninguém, se encontra sozinho, você, o barco e o mar. Mais. A tempestade é mais forte que você. Tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, vindo por toda a direção, você escuta aquela voz. Você, o barco e o mar, e agora o dono, dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu, não há por que se preocupar. Na hora que eu ordenar, até o vento para, se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o Não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu, não há por que se preocupar. Na hora que eu ordenar, até o vento para, se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o mar. Quando ele chega, ele age acalmando a tempestade, quebrando a dificuldade, sarando a enfermidade. Ele opera na verdade, ama a simplicidade e confunde o que sabe. E o teu problema é nada, nada diante de um Deus que pode tudo, tudo. Então se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz. E o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você, o barco e o mar. Eu só agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando grandemente e usando a vida da irmã Gabriele. Neste momento, eu peço à irmã Elza que esteja orando ao Senhor. Amém. Vamos ainda estar ouvindo a irmã Isabel Novaes, que estará louvando ao Senhor. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Salmo 9, versículo 1. Graça e paz, irmãos. Amém. Nós vamos cantar o hino preferido da irmã Marinalva, para relembrar os dias que ela cantava bem aqui, né? É o hino de número 291 da harpa, Rude Cruz. Os irmãos podem me ajudar, viu? Porque se eu falhar, vocês continuam. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça
Deus, que o Senhor continue abençoando a vida da irmã Isabel, que jamais esquecemos que nós temos que levar essa cruz e ajudar aqueles também que estão carregando a cada dia. Sabemos que as lutas é muito grande, nós temos que carregar a nossa cruz e temos que ajudar também aqueles que carregam com muita dificuldade, que tem uma cruz que é mais pesada do que a outra, mas sempre teremos que carregar a cruz até chegar na nossa morada, que é os céus. Nós estamos aqui só passando alguns dias, cumprindo a nossa missão, mas jamais esqueceremos que o nosso lugar é nos céus. Glória a Deus. Neste momento eu vou passar novamente para o Ministério de Louvor e, na oportunidade, os irmãos que tiverem dízimos e oferta poderão aproveitar para fazer as suas entregas. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pés novamente? Exatamente. somente o seu nome Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o seu nome é. Favor
és tu, meu Senhor. Só tu és do meu louvor, só tu és, Todos dirão e és tu, se és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Glória a Deus. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, a vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. eu sei que Deus não abre mão de mim, eu tenho um chamado. Amém. Neste momento eu peço à irmã Alda que esteja orando ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e oferta, que Deus esteja abençoando grandemente o ministério de louvor.
Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Neste momento ainda vou estar assim passando a oportunidade para o irmão Almires, que estará louvando ao Senhor. Lembrando que após o culto temos cantina para missões. Não? Contribui. Graça e paz? Amém, não é? Essa música que eu vou cantar fala do sofrimento que Jesus passou na cruz, não é? Ele derramou ali seu sangue para nos perdoar os nossos pecados, não é? E graças a Deus por eu estar aqui, por eu ser um filho dele e vocês também ser filho dele. Se você ainda não entregou sua vida a Deus, que seja hoje o dia aceitável no seu coração, que você abra o seu coração e deixe Cristo entrar, ok? Pode soltar, irmão. Olhando este mundo ele viu grande multidão andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Olha seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser será uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou.
Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser será uma flor. Amém? Deus abençoe grandemente a vida do irmão Mires. Esse louvor é uma mensagem, né? Fala da rosa vermelha, do sofrimento de Jesus, mas sabemos que no terceiro dia ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Por isso é que nós estamos aqui, louvamos ao nosso Deus. Neste momento eu vou estar assim passando a palavra para os avisos, irmã Essiene, irmão Ferreira. Logo após estará orando e passando para o mensageiro dessa noite. Graça e paz, amém? Os avisos essa noite, avisar a MCM que amanhã o nosso ciclo de oração será na casa da irmã Sônia Regina, às 19 horas. Então, conto com as irmãs, né? A irmã está ali orando, agradecendo a Deus, agradecendo ao Senhor pela recuperação do irmão Josival. Então, vamos estar juntos ali amanhã na casa da irmã Sônia, amém? Na terça-feira estaremos aqui com culto de oração e também com o encontro dos adolescentes. Quarta-feira, a MCM estará aqui também, um estudo, o irmão Ferreira que estará assim, trazendo um estudo muito bom, né? Então, eu convido os homens também, os jovens que estiverem também, para estar aqui. É um estudo assim que vai falar grandemente para todo mundo, amém? Então, eu convido. A MCM é convocada, mas os outros estão convidados para estar aqui conosco na quarta-feira. Também o Ministério Infantil vai estar também na quarta-feira aqui. No próximo domingo, teremos a ceia do Senhor. Eu acredito que é o pastor Cleito que estará conosco. E também teremos o encerramento da campanha de missões estaduais. Encerramento ainda está, mas vamos continuar com a campanha. Os irmãos que ainda não ofertaram vão ter ainda o mês de agosto para estar assim ofertando, amém? Que Deus esteja assim abençoando. O irmão Ferreira, eu vou já convidar, que ele vai estar também, creio que vai estar falando sobre o dia do evangélico, não é isso, irmão Ferreira? E só avisando também que nós recebemos um convite da Igreja Batista Belém, é aniversário da igreja, então o convite é para a igreja. Eu recebi agora à tarde, eu passei para o irmão Ferreira, para estar convidando a igreja para estar lá, né, com eles, assim, adorando o Senhor, agradecendo a Deus, acho que é o nono, né? 10º aniversário da Igreja Batista Belém, sexta, sábado e domingo. Então, no caso, se a gente vai ver, né, se qualquer coisa a gente vai no sábado ou na sexta-feira. Amém? Vamos ver com o Ferreira ainda como é que vai ficar. Amém. A secretária está fazendo valer. Deus abençoe. Queridos, graça e paz. Nosso aviso é, começando com o aviso com os jovens. Dia 9, o jovem vai estar indo a Jiquié, onde terá um encontro, um congresso na Igreja Batista Manancial, pastor Cristiano. Então, jovem, dia 9 de setembro, nós vamos estar indo... De agosto, perdão. 9 de agosto, terá, então, um intercâmbio. Jovens da primeira Igreja Batista com jovens da Igreja Manancial. Então, todos os jovens vão estar lá. Né, irmã Sueli? Amém. Dia dos Evangélicos. Meus queridos e amados,
nós fizemos um projeto e o projeto já está valendo. Ontem já tivemos o primeiro culto nas igrejas. O projeto diz que terá culto nos sábados durante todo o tempo, até os dias do Dia dos Evangelhos, que será dia 13 e 14 de setembro. Então, ontem nós começamos já os cultos na igreja ali, Restauração, né? Então, os irmãos estejam atentos, porque é das igrejas, não é? Vai acontecer aqui na Igreja Batista este dia, e será com todas as igrejas. Quem estará na direção é outra igreja. A igreja só vai ceder o espaço, a gente vai dar abertura e passar para outra igreja estar fazendo a primeira parte e pregando. Então, os irmãos estejam atentos, porque no próximo sábado será no Povoado do Morro. Dia 2, as igrejas estarão indo para o Povoado do Morro, para a congregação ali da Igreja Batista Monte Sião. Então, os irmãos estejam atentos para nós estarmos juntos. As irmãs vão estar indo para a Igreja Batista Belém, mas alguns irmãos que quiserem ir, a gente vai estar indo para a igreja estar representada lá, ok? Então, os irmãos estejam. Também, no projeto, tem 40 dias de oração pelos dias dos evangelhos e pela nossa cidade. Nós somos, assim, agradecidos a Deus por tantas bênçãos. Deus tem nos abençoado grandemente. A nossa cidade é uma cidade grandemente abençoada. Então, as igrejas estão orando 40 dias, que começa dia 1º, as orações por todas as igrejas, né, pela nossa cidade. Nós queremos, assim, agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas, que as igrejas estejam orando pelos dias que há de acontecer aqui, dia dos evangelhos, pela secretaria, pela prefeitura, na pessoa do prefeito, né, Frávio, que Deus te abençoe grandemente. E nós vamos estar orando, né? Então, vai acontecer alguns movimentos nesses dias, né? No sábado mesmo, dia 13, já adiantando, a gente vai estar, foi uma coisa bem comentada, que a gente estaria para que todos os irmãos tivessem certeza do que vai acontecer, para que quando passar o dia dos evangelhos, a gente diz, e foi assim, pois será assim. Dia 13, nós vamos, pela manhã, 6 horas da manhã, todas as igrejas fazendo uma marcha e tomando café na praça. E depois tem um movimento social, juntamente com as secretarias, Secretaria de Educação, Secretaria de Cultura e Saúde, juntamente com o Executivo, a gente vai estar fazendo esse movimento no sábado, dia dos evangelhos. Domingo, todas as igrejas vão estar aqui nessa cidade, dia 14, todas as igrejas vão estar aqui na PIB para tomar café e ter uma escola bíblica dominical única. Então, todas as igrejas vão ter a escola bíblica aqui. Então, a gente já está passando para que os irmãos, eu não sabia. Todo domingo a gente vai estar falando, para que ninguém esqueça. Então, os irmãos estejam orando, né, que Deus abençoe grandemente essa data, né, e toda a programação vai ser feita para a glória do Senhor. Então, são datas que a gente não pode esquecer. Amém? Então, que Deus continue nos abençoando e que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Ainda avisar os irmãos, dia 17 de setembro, será a posse do pastor agosto, perdão, eu estou perdido. Por que setembro? Dia 17 de agosto, será a posse do pastor Cristiano aqui na Igreja Batista. Então, todos os irmãos convidados para estar aqui. Eu estou com setembro na mente, não sei qual porquê. Por causa do dia dos evangelhos vai ser em setembro. Então, dia 17, as igrejas aqui. Então, né, como a irmã assim já avisou, de hoje terá a ceia com o pastor Creito. Deus abençoe as nossas vidas, né, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Amém? Convidar o irmão Cláudio, vamos estar orando e passando a palavra para o irmão Cláudio,
Que Deus te abençoe grandemente. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado que está nos céus, Deus, nós te agradecemos, Pai, pelas nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado por este culto prestado a Ti. Ó Deus, graça te damos por tantas bênçãos recebidas. E Deus, eu te entrego toda a programação durante esses dias na Tua direção. Que a Tua vontade, não a nossa. Te entrego a nossa cidade, nosso estado, nosso país nas Tuas mãos. Que a Tua graça, Deus, superabunde sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, para que tudo o que façamos seja para a glória do Teu nome. Oh Deus, obrigado por tudo, dá-nos a Tua paz, a Tua direção, abençoa cada irmão que aqui está, cada visitante, que a Tua palavra faça a diferença em nossos corações. Obrigado por tudo, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Cláudio. Deus te abençoe grandemente. Amém. Eu saúdo os irmãos com a santa paz do Senhor. Queremos, neste momento, aproveitar para agradecer ao casal que esteve hoje pela manhã conosco e garantiu que estaria à noite. Está ali conosco um casal abençoado. Se a irmã quiser usar da oportunidade, quiser louvar o Senhor, a gente pode passar essa oportunidade para a irmã. Tá bom. Que Deus abençoe. Também tem outro casal ali atrás de Bill e Marcela. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês, rica e poderosamente. Para iniciarmos essa mensagem, eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo 2, do versículo 4 ao 11º. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4 até o 11. O texto nos diz assim: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Venha falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Nesse instante eu vou convidar a irmã Eliana aqui, e em espírito de oração, vamos meditar na letra desse louvor, e vamos nesse instante exaltar o nome do Senhor,
porque Ele é maravilhoso, Ele é grande. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. Como disse Salomão, aqui na terra tudo é vaidade. E Ele, o nosso Deus, Ele é eterno e permanece para sempre. Amém. Saúdo os amados irmãos com a graça e a paz do Senhor. Vamos assim nos colocar de pé. Vamos adorar ao Rei dos Reis, aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Essa gratidão ao Senhor por estarmos aqui esta noite. Essa gratidão a Deus por poder adorar o seu nome. Eu sou grata ao meu Deus. Obrigada, Senhor. É uma honra poder te adorar. Pode soltar, irmão. Se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande.
Que lindo, Senhor. Aleluia. Aleluia. Grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia. Deus é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Que honra, não é, igreja? Podemos adorar o grande Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Deus é grande, irmãos. Esse texto nos chama a atenção já há algum tempo. Há alguns anos, quando estávamos no seminário, teve um dia que levantamos um questionamento lá. Eu fui colega de Ferreira lá, e esse questionamento foi o seguinte: será que Salomão se salvou ou não? E a gente discutiu um bocado a respeito desse questionamento. Mas a gente vai observar, vai fazer uma caminhada pela Bíblia e mostrar o quanto tudo aqui é banal. As coisas da terra, elas não têm valores para o reino de Deus. Quando Jó perde tudo, qual foi a primeira coisa que ele falou? Ele fala: nu eu vim e nu eu voltarei para o ventre da minha mãe. Se as coisas daqui fossem boas, nós levaríamos ou nós trazeríamos algo, mas nós nem trazemos e nem levamos, porque tudo que está aqui, fica aqui. E a gente observa que o trajeto de Salomão começa muito bonito. Ele tem um encontro com Deus, e Deus fala para ele que ele pode pedir o que ele quiser. E ele resolve pedir uma coisa maravilhosa, que é a sabedoria. Essa sabedoria foi tamanha que ele começou a utilizar tanto, e chegou um meio em que ele se perdeu em meio a essa própria sabedoria que ele recebeu. A gente observa que, logo de início, ele terminou a obra do templo, e o templo estava construído, e a palavra de Deus diz que depois que terminou a obra do templo, que Salomão começou a orar, e depois que Salomão terminou de orar, que desceu a glória de Deus, e ali encheu de fogo, encheu de fumaça, e Deus se fez presente no templo, e ali Salomão se alegrou, e Deus falou para ele que estaria naquela casa perpetuamente. Salomão começou a sua trajetória em um bom relacionamento com Deus. Esse é o tema desta noite. Como está o seu relacionamento com Deus? Essa pergunta estou fazendo para a igreja, mas quando vamos preparar uma pregação, ela é feita primeiro para o pregador. Como é que está a sua relação? Como é que está o seu convívio com Deus? Salomão começou o seu ministério com um bom relacionamento com Deus. Através da sua sabedoria, além desse relacionamento, Salomão conseguiu conquistar tudo que os seres humanos desejam conquistar na terra. A gente observa que muitas pessoas hoje oram muito para ter coisas, para ter bens, e Salomão não precisou orar, ele só pediu sabedoria, e ele foi conseguindo tudo
o texto aqui falou desde o versículo 4 até o 10, que ele conseguiu tudo. Tudo que um ser humano deseja ter na terra, Salomão conseguiu. Ele conseguiu construir o templo de Deus, ele construiu o trono de Israel, que Davi não conseguiu, ele conseguiu riqueza, ele conseguiu diplomacia, que Israel, na época de Davi, tinha perdido um monte de diplomacia por conta da guerra. Salomão começou a restabelecer essa diplomacia, fazer aliança com todos os países que eram inimigos de Israel. Tanto é que, para conquistar o que ele conquistou, para construir o templo, ele precisava buscar material em outros países, e sem o acordo, sem a aliança, sem a diplomacia, ele jamais conseguiria. Ele buscou, por exemplo, o cedro, buscou o cipreste, que é outra madeira, e ele buscou todas em outros países vizinhos que antes era inimigo de Israel. Salomão começou a agregar amizades, a buscar pessoas de todas as partes para fazer uma aliança diplomática com Israel. Tudo que precisava para ser grande naquela época, Salomão conseguiu. Salomão teve riqueza, o texto fala que ele teve muito ouro, teve muita prata, que ele teve muitas vacas, que ele teve muitas ovelhas. Fala também que ele teve muitas mulheres, que ele teve muitos filhos, e ele fala que ele não negou nada do que a terra oferecia para ele, nada do que a terra tinha trazido que trouxesse prazeres a ele, ele não negou, ele teve tudo, ele abraçou tudo, e ele conseguiu ser feliz de um modo terreno. Aquela felicidade que as pessoas pensam que é felicidade, não é, porque a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece bom, mas o fim dele é caminho de morte. Salomão conseguiu agregar tudo que os reis de Jerusalém, ele fala que nenhum outro antes dele, em Jerusalém, conseguiu o que ele conseguiu. Então, ele teve tudo. E quando foi no versículo 11, ele mostra para onde foi tudo. E olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição. Aí agora, um homem que era rico, um homem que tinha a sua grandeza, se depara diante de uma falência humana, psicologicamente falando. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, tinha tudo, mas não tinha mais o quê? O que é o tema? Qual é o tema desta noite? Ele tinha todas as coisas da terra, mas ele perdeu a sua intimidade com Deus. E quando o homem perde a sua intimidade com Deus, vem a falência humana. E ele estava aflito. E a aflição não foi qualquer aflição. O versículo 11 fala que ele tinha uma aflição de quê? De espírito. É diferente daquela aflição de que você chegou ali, você tinha uma coisa e de repente perdeu. Fulano tinha um carro e alguém tomou emprestado, o carro virou e o cara perdeu o carro. Isso é uma aflição. Você trabalhou tanto para ter o carro e perdeu. Essa aflição é diferente. A aflição que ele fala é uma aflição de espírito. A sua alma e o seu espírito tinha perdido a felicidade. Ele tinha bens, mas perdeu o bem maior, que era a intimidade com Deus. Porque a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Não adianta você lutar por muitas coisas, porque só uma coisa é importante para uma vida feliz, que é a intimidade com Deus. E isso ele perdeu. E esse texto, nós iremos caminhar aí por alguns versículos, e na hora que eu falar os versículos, eu queria que o irmão Juraci colocasse ali para a gente ler junto. O primeiro ponto: em que está direcionado o seu esforço aqui na terra? Às vezes nós direcionamos esforço para tanta coisa, não é isso? A gente direciona os nossos esforços para tanta coisa.
Mas, às vezes, para ajoelhar, para orar, dá um trabalho. Às vezes, nós plantamos bananeira, damos mortal. Tem gente que ainda faz isso aqui, eu ainda faço ainda. O ferreiro olhou assim, 50 anos, ainda dá mortal. Mas eu digo uma coisa para vocês, às vezes, os nossos esforços, eles têm sido igual àquele de Salomão. Eles têm trazido mais aflição de espírito do que gozo no Espírito Santo. A Bíblia diz que o reino de Deus é isso, é paz, amor e gozo no Espírito Santo. Se você não tem essas três coisas, você está trabalhando de forma errada, você está trabalhando em vão. Não adianta dar pulo mortal, plantar bananeira, se tu não ajoelha para falar com o teu Deus. Não adianta tu dar aqueles carreirão, igual esse dia eu encontrei o prefeito dando uma carreira de manhã. Eu ia pedalando e o homem vinha correndo mais rápido que a minha bicicleta. Não adianta esse esforço se ele não parar um tempo para ter um momento com Deus. Porque Salomão, no momento que ele perdeu essa intimidade com Deus, ele começou a caminhar para trás. Lá no livro de Isaías, no capítulo 1, diz assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento. Deixou o santo de Israel e anda para trás. Imagina só a situação daqueles que se esforçam tanto para ter tudo e perde o principal, que é a intimidade com Deus. Nós devemos caminhar sempre, irmãos, nesse objetivo de buscar uma intimidade com Deus. Eu peço que o irmão Juraci coloque aí o versículo 23 desse capítulo mesmo, do capítulo 2 de Eclesiastes, para lermos juntos. O versículo 23 diz, porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição, e até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. As pessoas correm tanto, de forma errada, que não conseguem descansar nem de noite. Imagina só o cansaço mental que é uma pessoa que não consegue dormir. Hoje o mundo está cheio de pessoas que tomam medicamento para conseguir dormir. Isso por quê? Porque ela perdeu o quê? A paz de espírito. Ela está vivendo em uma aflição de espírito. Tudo por quê? Porque correu muito atrás de coisas e deixou a melhor coisa, que é caminhar com Deus. Nós precisamos, às vezes o povo fala, fulano está depressivo, não vem para cá dizer que ele está longe de Deus, porque não está. Deus não está longe de ninguém, mas as pessoas se afastam, sim, de Deus, porque a própria Bíblia diz assim que o vosso pecado faz a separação entre vós e o vosso Deus. Deus não deixa ninguém. Jesus falou, eis que eu estarei convosco todos os dias. Mas o homem talvez não esteja com Deus. Os 12 discípulos, Jesus estava no meio dos 12. Mas tinha 2 que não estavam com Jesus. Judas, o Iscariote, de todas as formas, tentava podar Jesus, tentava trair Jesus. Pedro, do jeito dele, foi lá e negou. Jesus estava com os 12, mas os 12 não estavam com Jesus. Às vezes nós pensamos, não, Deus está comigo, Deus está contigo. Mas será que você está com Deus? Será que você está caminhando com Ele? Será que você se lembra que Ele está contigo? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele chega, ele olha as nossas orações e ele chora com gemidos inexprimíveis, intercedendo por nós, porque nós não sabemos pedir nada a Deus. Aí o Espírito vai lá e chora por nós. Isso é porque a presença dele é real conosco.
E Ele não chora só com gemidos inexprimíveis quando a gente ora errado, não. Ele chora também quando a gente peca. O Espírito, Ele está chorando quando nós pecamos. Ele está chorando quando nós caminhamos pela contramão do que é caminho de Deus. Que possamos direcionar os nossos esforços para Deus. Eu peço que o irmão Juraci coloque ali o Êxodo no capítulo 3, versículo 15. Êxodo 33, versículo 15. E disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Vamos lá. Êxodo 33, 15. Então lhe disse: se tua presença não for conosco, não nos façais subir daqui. Moisés aí confrontou Deus. Deus falou a Moisés: eu agora vou mandar aí agora um anjo para guiar esse povo teu, que esse povo é rebelde, e eu não irei mais contigo. E Moisés diz assim: olha, Senhor, sem a tua presença eu prefiro ficar perdido no deserto. Eu não caminharei um passo sem a tua presença. Que no nosso dia a dia, que as nossas escolhas no nosso dia a dia seja assim também, que possamos falar para Deus: olha, Deus, eu não quero caminhar sem a tua presença, porque do nosso jeito nós não vamos a lugar nenhum, porque Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Se você trabalha em uma escola, ore antes de ir para a escola. Se você trabalha braçal lá no campo, ore antes de ir para o campo. Se você estiver lá cuidando do gado, cuidando dos afazeres no campo, orem lá, porque é melhor você trabalhar com Deus do que você trabalhar sem Deus, porque o homem sem Deus fracassa. Salomão disse isso no texto. Ele falou: olhei e só vi vaidade, só vaidade. E eu tinha aflição de espírito. Direcione os teus esforços na presença de Deus. Aquilo que tu planeja fazer, não vá sozinho, não. Convida Deus para ir contigo. Vai ao médico fazer exame, chama, vai lá comigo, Senhor, porque eu não aguento sozinho. A notícia que o médico dá, às vezes, derruba as pessoas por isso. Porque as pessoas não vão com Deus para ouvir o que é que o médico vai dizer quando olhar os resultados do exame. Às vezes, as frustrações, as pessoas não levantam quando cai mais, porque elas não caminham com Deus. Vamos caminhar com Deus, vamos direcionar a nossa vida na presença de Deus, vamos caminhar com Ele, porque vale a pena andar com Deus. Moisés falou: não andarei mais um passo sem ti, eu quero andar contigo, Senhor. Sem a tua presença, eu não vou. Fala assim: Deus, eu quero a tua presença no meu trabalho, eu quero a tua presença na minha lida, eu quero a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença no meu acordar, no meu levantar, eu quero a tua presença no meu café, eu quero a tua presença, Senhor, na hora que eu for tomar aquele medicamento terrível, que às vezes corrói o meu estômago. Eu quero a tua presença quando a aflição bater na minha porta, mas eu quero a tua presença também quando eu estiver alegre. Eu quero a tua presença. Porque na tristeza ou na alegria, a melhor coisa que existe é a presença de Deus. É na tristeza ou na alegria, a presença de Deus é a coisa mais importante que vive, que existe no meio dos seres humanos. Se essa se for, já era. Vocês sabem o que irá acontecer quando a presença de Deus for tirada da terra. A Bíblia diz que quando a presença de Deus for tirada da terra, que vai ter um grande temor na terra, vai ser a grande tribulação. A grande tribulação vai ser um período em que a humanidade viverá na terra sem a Bíblia, sem o Espírito Santo, sem as igrejas, sem os crentes, sem os louvores e sem a presença de Deus. A Bíblia diz que muitos vão procurar a morte e não vai encontrar, porque sem a presença de Deus há um vácuo. Há um buraco negro que o homem não tem para onde ir. Conquiste o que você puder conquistar.
Conquiste o teu ouro, a tua prata. Conquiste o teu carro, a tua moto, o teu cavalo e a tua vaca. Mas conquiste tudo sabendo que esteja na presença de Deus. Não te afaste de Deus por causa das coisas. Porque a palavra de Deus diz que muitos confiam em carros e outros confiam em cavalo. Mas eu escolhi confiar em quem? No Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso. Conquiste tudo, mas não saia da presença de Deus. O nosso outro ponto, se você está andando um pouco longe, está afastando, está ainda cocheando, a Bíblia vai mostrar para nós, nesta mensagem desta noite, que ainda é tempo de acordar e voltar para Deus. Aproveita, porque ainda estamos no tempo da graça. E as portas da graça ainda estão abertas. Jesus abriu as portas da graça no dia que lá na cruz do Calvário, Ele disse, está tudo consumado. Naquele dia abriu-se a porta da graça, para que nós tivéssemos acesso a Deus. Naquele dia a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado, e nós podemos entrar no Santo dos Santos, e sentir e presenciar o Deus Todo-Poderoso, porque a porta da graça está aberta. Há tempo de voltar para Deus. Há tempo. Efésios capítulo 5, versículo 14. Coloca aí, meu irmão, para a gente ver. Esse versículo aí mostra que muitas vezes a gente está lá, dormindo no meio dos mortos. E o versículo diz assim, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Está na hora de acordar, está na hora de se levantar, está na hora de voltar a encontrar-se com Deus. Acorda, levanta, saia do meio dos mortos e venha para Deus, porque a porta da graça continua aberta. Ainda há tempo, meus irmãos. 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 2, coloca aí, Jura, para a gente olhar novamente. Mostra que você ainda pode se reconciliar com Deus, você pode voltar, porque diz, ouviste em tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, e eis aqui agora o dia da salvação. Se durante esse período de caminhada você dormiu em meio aos mortos, desperta-te e volta hoje, porque hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você voltar a caminhar com Deus. Hoje é o dia de voltar a ter intimidade com Deus. Se tu não ora mais, a partir de hoje começa a orar. Se tu não agradece mais, a partir de hoje começa a agradecer, porque hoje é o dia da tua salvação. Está na hora de voltar, meus irmãos. Vamos relembrar os pontos? O primeiro ponto, em que está direcionado os seus esforços. O segundo ponto, ainda é tempo de acordar. E o terceiro ponto, esse é o último, a gente já está parando, já vejo gente com sono aí, mas hoje é domingo, amanhã é segunda-feira, é dia de acordar cedo. O alívio é Cristo. O alívio é Cristo. Até que venha a morte em nossas vidas, o alívio é Cristo. Porque Jesus disse assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, não ouvi a igreja, aquele que crê em mim, ainda que morra, Cristo, Ele é o alívio. Quando tu se sentir distante dEle, volta para Ele, sabendo que Ele é o alívio. E que nem mesmo a morte pode te separar dEle. Vamos ler aí Filipenses capítulo 13, versículo 14.
Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não deixe de caminhar para o alvo. E quem é o alvo? É Cristo. Olha só, vamos ler aí Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer. A gente vive em um tempo que as pessoas têm tanto medo da morte. Esse dia, quando eu fui assinar minha frequência, eu errei. Coloquei lá, era quinta-feira, eu assinei quinta e já fui lá e apanhei para sexta-feira também. Aí a diretora lá falou, e agora, Cláudio, tu assinou sexta-feira? Eu falei, se eu amanhecer morto amanhã, coloca um parêntese e coloca assim, morreu. Porque o morrer é o quê, irmãos? Ganho. Aqueles que andam com Deus não têm medo da morte. Os discípulos de Jesus, quanto mais passava perto da morte, mais eles se alegravam. Eles cantavam, eles glorificavam, eles apanhavam glorificando a Deus, porque o viver para eles era o quê? Cristo. E o morrer é o quê? É ganho. Nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos glorificar a Cristo. Precisamos exaltar a Cristo, louvar a Cristo. Porque enquanto estamos vivendo, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Volte a ter intimidade com Deus. Direcione a tua vida para Ele, porque Ele é santo. As glórias dessa terra são falíveis, mas a glória de Deus é eterna. A gente vê isso em Salomão. Tudo que ele conquistou, ele olhou e falou, foi vaidade. Mas se você anda com Deus, você vai ter uma coroa. Vamos concluir com esse versículo? Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. Três, 11. Eis que venho sem demora, disse Jesus aí, viu? Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não deixa que a vaidade tome a tua coroa. Caminha com Deus, conquiste o que tem vontade, o que tu sonhas, mas não deixa o sonho de caminhar com Deus. Não deixa de ter intimidade com Ele. Quero convidar o Ministério de Louvor para juntos terminarmos esse culto com o louvor que iniciou hoje. Porque Deus é maravilhoso. Nós iremos glorificar o nome dEle, porque as coisas da terra são falíveis. Conquiste tudo, mas não deixe de caminhar pela presença de Deus. Que Deus esteja sempre nos abençoando, nos fortalecendo. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pés em espírito de adoração e louvor e exaltação a Deus, porque Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é grandioso. Ergue o teu coração nesse instante, nessa adoração, ore a Ele, agradecendo a Ele por tudo. Restabeleça a tua aliança com Deus nessa noite. Vamos nos unir a Ele, porque Ele se unirá a nós. Vamos estar com Ele, porque Ele está conosco. Precisamos caminhar com Ele, porque Ele já caminha conosco. Tu és poderoso. Aleluia, poderoso.
o Senhor Deus poderoso. Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra e de glória. Digno de louvor. Tu és santo, santo. E é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Sinta a presença dEle nesta noite. Aleluia. Isaías disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Oh, aleluia. Maravilhoso, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Só a igreja canta agora. A igreja canta Tu és santo agora, sem microfone, sem o instrumento. Queremos ouvir a igreja. O Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Oh, aleluia. Tu és digno de louvor, Senhor. Oh, Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por essa semana, Senhor, que hora se inicia. Venha abençoar as nossas vidas. Esteja conosco no nosso trabalho, na nossa lida, Senhor. E não deixe que dispersamos, ó Pai, na nossa caminhada, mas que possamos a cada dia renovar a nossa aliança contigo e continuarmos em intimidade com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Assim Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.